Muito bem. Conforme eu anunciei no primeiro vídeo que eu gravei, em que eu estava só e fazendo uma apresentação do conjunto das coisas relacionadas com o equacionamento da Previdência de estados e municípios, eu vou começar conversas individuais com meus associados que estão trabalhando simultaneamente em coisas parecidas e cada um tem uma área de especialização. Para fazer isso, eu vou começar, de certa forma, de trás para diante. Por quê? Porque eu vou chamar o Mário Hatz, que é o atuário com quem eu costumo trabalhar e que cuida das projeções dos déficits mensais, ou melhor, anuais, os déficits financeiros, com vistas ao cálculo do déficit ou do passivo atuarial, que é o principal objetivo que nós temos, que é fazer o equacionamento do déficit atuarial. Eu vou pedir para o Mário se apresentar, dizendo o nome e sua profissão, e, em seguida, ele vai começar a responder as perguntas que eu vou fazer aqui neste vídeo compacto, que vai servir, como eu disse, para complementar aquele vídeo mais geral. A primeira pergunta, Mário, que eu quero que você aborde depois que você fizer sua apresentação, eu queria que você falasse da emenda constitucional número 103 de 2019, porque ela introduziu mudanças importantes que vão afetar os cálculos dos déficits financeiros futuros. E como é que você vê o papel dessas mudanças na apuração que você costuma fazer? Depois eu volto para outros pontos. Por favor, pode começar. Obrigado, Raul. É um prazer estar com você aqui nesses vídeos, tratando de temas tão importantes, né? O equilíbrio, como você mesmo já falou no vídeo inicial, o problema previdenciário, o custo previdenciário para os entes subnacionais, ele é muito alto e ele está se agravando. Você mesmo mostrou naqueles gráficos lá de projeção que esse custo está crescente e que logo vai afetar de uma forma muito drástica os investimentos que esses entes federativos precisam fazer nas ações que a sociedade espera deles, né? Bom, como você pediu para me apresentar, meu nome é Mário Hatz, eu sou atuário, trabalho com regimes próprios de previdência social já há bastante tempo e também tenho atuado muito nos últimos anos nessa questão da busca do equilíbrio financeiro e atuarial dos entes subnacionais, em especial dos municípios. Sobre a pergunta que você fez, ela é muito interessante, né? Porque a emenda constitucional 103, como você bem lembra, ela foi aprovada e as suas regras principais, né? Eu chamo regras principais aquelas aplicadas ao acesso ao benefício, ao cálculo do benefício, ao pagamento do benefício, essas regras elas foram inicialmente aplicáveis apenas à União. Os estados e os municípios, os entes subnacionais, eles não estão contemplados para essas regras, para essas mudanças, na emenda constitucional número 103. Né? Mas eles precisam fazer as suas reformas e precisam se adequar a essas regras, porque senão vai ficar muito mais difícil resolver o problema do déficit previdenciário e do custo previdenciário, que é outro conceito que você muito bem coloca nas suas apresentações. Né? O custo previdenciário para o ente federativo, para o município, para o estado, ele está se tornando muito proibitivo. A gente pode ter um exemplo disso nos chamados planos de amortização, né? Aqueles que são criados com alíquotas extraordinárias ou alíquotas suplementares, que era a linguagem que se usava antes da emenda 103. A gente vê vários municípios com dificuldades de pagar esses planos de amortização porque as alíquotas extraordinárias estão muito elevadas, isso elevando naturalmente o custo previdenciário. Especificamente em relação à emenda 103, Raul, ela nos trouxe diversas alterações nas regras de acesso ao benefício, né? Por exemplo, a gente pode ir lá no artigo 40 e vai ver que, para a União,
foi estabelecida uma regra permanente de aposentadoria para o homem aos 65 e para a mulher aos 62 anos. Essa foi uma grande mudança. E no próprio artigo 40 já se abre a possibilidade de que os estados e os municípios coloquem nas suas constituições estaduais e nas suas leis orgânicas as idades mínimas em que eles aposentarão os seus servidores. Então, abriu-se aí com a emenda 103 a possibilidade de que cada ente subnacional faça a sua reforma na medida em que for necessário, em que for possível de aprovar. Porque nós sabemos muito bem que essas reformas todas vão passar pelo legislativo estadual ou pelo legislativo municipal. E aí a gente conhece a dificuldade de aprovação dessas reformas. Então, o que eu acho muito importante é que os municípios e os estados se conscientizem de que precisam fazer as adequações das suas legislações ao que a emenda 103 já aplica aqui para o servidor federal. Então, estou falando de regras de acesso ao benefício, regras de cálculo de benefício, aquele cálculo pela média, como a União colocou aqui, né? Cálculo pela média da carreira, aquela proporcionalidade, não mais a integralidade, os 60%, mais 2% por cada ano, que excede 20 anos, essa é a regra da União. Então, regras similares a essas precisam, ou as mesmas regras, precisam ser colocadas nos estados e municípios. Além disso, é importante a gente lembrar, aqueles que estão nos assistindo, Raul, que a emenda 103, ela tanto possibilita alterações do lado do passivo, que são essas as regras de acesso a benefício, isso vão ajudar a reduzir a despesa, como ela também permite modificações do lado da contribuição, do plano de custeio. Então, lá no artigo 149, foram colocadas duas novas possibilidades, né? Além do artigo 9º da própria emenda, que estabeleceu que a contribuição do servidor municipal e estadual não pode ser inferior à da União. Então, todo mundo já deveria, se não fez, já deveria ter adaptado a sua contribuição ao mínimo de 14%, que é o que a União pratica, e também o rol de benefícios no máximo de aposentadorias e pensões. Essas medidas permitem que se busque um caminho para o equilíbrio atuarial desses regimes. Então, lá no artigo 149, está colocado dois artigos que são, em primeiro lugar, a ampliação da base de contribuição dos atuais aposentados e pensionistas. Hoje, pela regra da maioria dos entes federativos, os aposentados e pensionistas contribuem apenas sobre a parcela que excede o teto do regime geral, que é em torno de R$ 6.433. Então, só o benefício que passa disso é que incide contribuição. A alteração do artigo 149 permite que esta isenção seja reduzida para salário mínimo. Então, eu só não poderia cobrar contribuição na parcela do benefício até salário mínimo. O que exceder o salário mínimo é possível ser cobrada a contribuição, incidida a contribuição sobre essa parcela. Isso é uma medida que impacta tanto em nível atuarial, como você bem coloca sempre, o atuarial é no longo prazo, mas impacta também no financeiro, porque na medida em que eu aumento a contribuição do aposentado e do pensionista, eu já tenho um impacto na folha, no mês seguinte, né? Não no mês seguinte, eu estou sendo... você tem que respeitar a noventena, evidentemente, mas você logo no exercício, você já vai ter um impacto financeiro naquela folha de benefícios. Eu vou precisar de menos dinheiro para pagar os benefícios, já que uma parte dele vai ser financiada por esse aumento de contribuição. E a outra medida que... Evidentemente que essa medida só pode ser adotada naqueles regimes próprios que possuem déficit atuarial, que são a imensa maioria dos regimes próprios hoje no país. A outra medida, complementar a essa, né, e que deverá ser adotada em sequência, é a contribuição extraordinária. E aí eu não sei se as pessoas se apercebem disso, mas até antes da emenda 103, e ainda hoje, para aqueles que não se adequaram completamente à emenda 103, o déficit atuarial ele é equilibrado somente pelo ente federativo. Então, qualquer contribuição extraordinária que se estabeleça, que seja recomendada pelos atuários, ela é aplicada, é direcionada apenas ao ente federativo. Com a alteração do artigo 149, é possível dividir essa contribuição com os servidores. Então, o servidor poderá ter que ser chamado a participar também do equacionamento atuarial e financeiro do regime próprio de previdência social. Então, essas são, em geral, são as medidas que a emenda 103 coloca na mesa e que, na minha opinião, elas precisarão ser adotadas pelos estados e pelos municípios. Perfeito. Então, eu te pergunto, na sequência, porque isso vem à minha mente automaticamente, que é o seguinte: diante da situação complicada que a maioria dos entes tem, ou pela qual eles passam,
isso aí que você mencionou, essa mudança de regras, será suficiente para equacionar os problemas ou terão de ser tomadas medidas adicionais? Excelente pergunta, porque eu tenho ouvido muito nos eventos em que eu tenho participado, nas palestras em que eu tenho ministrado, que eu vou fazer a reforma e isso vai resolver o meu déficit atuarial, vai acabar com o meu déficit atuarial. Pode ser que em um caso ou outro isso aconteça, mas não é o que vai acontecer para a maioria dos estados e municípios, e não é o que tem acontecido com aqueles estados em que já fizeram a reforma. Mesmo na União, a gente tem que lembrar que a publicidade que foi dada na época da tramitação da PEC era de que essas medidas elas iriam proporcionar uma economia futura, mas não exatamente equacionar todo o déficit atuarial que a União tinha. Isso vai acontecer também nos estados e vai acontecer nos municípios. Somente a reforma não será suficiente para equilibrar as contas atuariais. É preciso que venham outras medidas. E aí, Raul, eu lembro que nós temos uma legislação aplicada à atuária, que é a portaria do antigo Ministério da Fazenda, a portaria 464, que estabelece já algumas formas complementares de equacionamento do déficit atuarial. Nós temos, tradicionalmente, duas formas de equacionar os déficits atuariais, que você já mencionou isso muito bem quando falou lá na abertura, naquela palestra inicial, naquele vídeo inicial. Nós temos aí os planos de amortização com alíquotas extraordinárias e nós temos a segregação da massa em dois fundos, um fundo financeiro e um fundo capitalizado. Além disso, a portaria 464 de 2018 estabelece que é possível fazer uma alteração da legislação, uma revisão da legislação, que seria basicamente aplicar a reforma da Previdência, as medidas da emenda 103, permite fazer a monetização de ativos, ou seja, vincular ativos financeiros, bens, direitos e ativos que o município ou que o Estado tenha, vincular isso à Previdência para que isso seja monetizado, ou seja transformado em dinheiro, e esse dinheiro possa ajudar a pagar essa despesa previdencial, e permite ainda o que eles se chamam lá de uma integração, uma gestão integrada de ativos e passivos. São três formas que a portaria 464 nos apresenta, já desde 2018, já pré-emenda 103, ela já apresentava essas formas complementares de equacionamento de déficit. Então, o que eu considero em relação à emenda 103 é que ela não vai eliminar completamente o déficit, até porque há uma questão que você já levantou isso em alguns momentos anteriores, que é a questão da remuneração desses ativos, a remuneração futura, a taxa de juros, traduzindo na nossa linguagem atuarial, a taxa de juros que vai ser usada nas avaliações atuariais de agora em diante. Nós sabemos que há uma tendência de redução da taxa de juros e, consequentemente, de aumento dos passivos atuariais e dos déficits atuariais. Então, essa reforma vai vir, ela precisa vir. Eu faço aqui um reforço em relação a uma resposta que eu tenho dado para alguns municípios que têm nos perguntado. A reforma ela não é obrigatória. O que é obrigatório na 103 é a contribuição de 14% e é o estabelecimento daquele rol máximo de benefícios, que só são aposentadorias e pensões. Então, hoje o RPPS não pode mais pagar auxílios, benefícios temporários. Isso é que é obrigatório em relação à emenda 103 e, como você falou naquele vídeo também inicial, a criação da previdência complementar. Isso aí são as coisas obrigatórias. Aplicar aquelas regras que a União aplicou não é obrigatório, mas é necessário. Os municípios sentirão necessidade disso, os estados sentiram, e aqueles que não fizerem também sentirão necessidade disso. Ok? Então, sendo objetivo na resposta, a emenda 103 sozinha não vai conseguir eliminar o déficit atuarial e financeiro. Pois é, eu tenho ouvido que, diante de dificuldades que alguns entes estão passando, que se cogita de vez em quando de fazer uma mudança de volta para o regime geral, abandonar o regime próprio para o regime geral. Você podia comentar um pouco isso? Claro, posso sim. Essa é uma demanda, é uma pergunta, na verdade, que tem sido frequentemente feita, principalmente pelos municípios. Eles acham que, já que eu não tenho solução para o meu regime próprio, a solução seria acabar com o regime próprio, colocá-lo em extinção, que é assim que a legislação estabelece, ele ficaria um regime em extinção, e migrar o pessoal para os segurados para o regime geral.
E aí nós temos que lembrar de duas coisas. Primeiro, a emenda 103, ela disciplinou essa questão da extinção dos regimes. Tá? Já havia algum disciplinamento na legislação anterior, mas a emenda 103 foi mais clara. A responsabilidade do município não acaba com a extinção do regime. Primeiro, porque quem já tem aposentados recebendo, né, benefício, quem já tem pensionistas recebendo benefício, essas pessoas vão ficar na conta do Tesouro. Eu não posso repassá-las para o regime geral. Quem já atendeu também aos critérios de elegibilidade, ou seja, aquele que já poderia pedir a aposentadoria, ele também não vai ser recepcionado pelo regime geral. Então, essas pessoas ficarão sempre como despesa, como custo previdencial do Tesouro Municipal ou do Tesouro Estadual. Outra coisa, se houver um patrimônio já no RPPS, algum patrimônio já constituído, esse patrimônio só pode ser usado para essa continuidade do pagamento desses benefícios ou para pagar a compensação previdenciária também, Raul, porque essas pessoas que forem transferidas para o regime geral, quando elas se aposentarem, o regime geral vai ter um crédito contra o regime próprio, né? Um crédito a favor da União, lá do regime geral. Então, é preciso que, se houver patrimônio, que se guarde esse patrimônio para pagar também, para ajudar a pagar também essa compensação. Então, na minha opinião, primeiro, não resolve o problema, você não consegue eliminar esse custo previdencial, né? Esse déficit financeiro e atuarial, tá? Porque você só vai conseguir transferir para o RGPS os ativos, os servidores ativos que ainda não estão em condições de requerer benefício, porque se ele já tiver atendido às regras de acesso, ele não vai para o RGPS. Então, acho essa solução muito ruim, não acho que seja uma boa solução. Pois é, eu agora, para concluir a nossa conversa, que terá de ser necessariamente sucinta, não é o objetivo aqui entrar em todos os detalhes, mas eu queria saber se você estivesse orientando entes na condução das suas reformas previdenciárias e na implementação dos planos de equacionamento com vistas ao equilíbrio financeiro e atuarial dos seus regimes. Como é que você orientaria? E aí, com isso, a gente vai encerrar a nossa conversa. Perfeito. Bom, primeiro, nós temos que cumprir aquilo que é obrigatório na emenda 103. Então, como eu falei um pouco antes, a alíquota de 14%. E a transferência dos benefícios temporários para o Tesouro Municipal ou para o Tesouro Estadual, ela é obrigatória. O RPPS só pode pagar aposentadorias e pensões. Então, essas duas medidas já deveriam ter sido implementadas. Quem não implementou até agora tem que correr atrás e implementar isso o mais rápido possível. Okay? Isso já vai ajudar um pouco, porque você vai aumentar a alíquota de contribuição do servidor. Caso o ente federativo pague menos do que 14, ele também terá que aumentar a alíquota ordinária dele, e isso já vai gerar um caixa, um fluxo financeiro para o RPPS que melhora um pouco a situação. Em seguida, Raul, é preciso correr também, porque há um tempo, há um prazo para isso, com a implementação do regime de previdência complementar. A emenda 103 estabeleceu um prazo de 2 anos a partir da sua promulgação. Esse prazo vence em novembro deste ano, né, porque ela foi aprovada em novembro de 2019, e também é uma obrigatoriedade estabelecida pela emenda 103. Tá? Então, colocar a alíquota em 14, transferir os benefícios temporários, retirar os benefícios temporários do RPPS, criar a previdência complementar. Esses 3 passos são obrigatórios, todo mundo vai ter que fazer, não tem jeito, porque a emenda determinou que teriam que ser feitos. Em seguida, a minha sugestão é fazer a reforma. Começar estudos atuariais que permitam avaliar os impactos que cada medida daquela que está na 103 traria para o RPPS. Certamente vão ter que aplicar todas, vão ter que mudar regras de acesso, colocando idades mínimas, mudando o tempo de contribuição, tempo de cargo, tempo de carreira, enfim, todas aquelas medidas que a emenda 103 estabeleceu para o servidor federal. Então, fazer a sua reforma é o passo seguinte. E aí, certamente, como eu respondi anteriormente, como essa reforma só não será suficiente para equilibrar o RPPS, vão ter que buscar outras medidas alternativas. Seja fazer uma auditoria de benefícios, fazer um censo previdenciário para ter um cadastro mais coerente, tá, mais consistente, fazer a monetização de ativos, identificar ativos que a prefeitura, que o Estado tenham e que possam ser vinculados à Previdência. Então, essa é mais ou menos a sequência. Atender obrigatoriamente a 103, começar os estudos atuariais e fazer a sua reforma da Previdência
no município ou no estado, e buscar fontes alternativas depois, via monetização, via redução de passivo, através de auditorias, de revisão da legislação, enfim. Essa é mais ou menos a sequência que se tem que seguir para buscar o equilíbrio financeiro e atuarial. E, no final, alguns municípios, essa é a péssima notícia, alguns municípios, principalmente, ainda vão ter déficit. E talvez tenham que partir para uma segregação de massa, como última alternativa para ajudar a equilibrar definitivamente o RPPS. Mas aí vai ser uma segregação de massa bem mais modesta do que seria se você já começasse com a segregação de massas. Tá? Então, essa é mais ou menos a sequência que eu oriento a fazer. Cumpre o obrigatório, faz a reforma, busca monetizar, busca capitalizar o RPPS através de monetização de ativos, busca outras medidas de gestão de passivo e, se ainda assim permanecer déficit, faz uma segregação de massa como última alternativa. Ok, doutor. Muito obrigado por sua participação. Eu vou ouvir, como eu lhe disse, outras pessoas e, no final, eu pretendo fazer um apanhado geral e um resumo do que foi dito aqui em complemento àquela minha apresentação. Muito obrigado por sua colaboração. Obrigado, Raul. Eu que agradeço realmente a participação, poder integrar esse nosso grupo, né? Nós temos um grupo muito forte, muito experiente, que pode ajudar nas reformas municipais, nas reformas estaduais, e é bom ter criado esse canal para que a gente possa apresentar as nossas ideias. Muito obrigado a você e a todos que nos assistiram.